sou o professor Fábio Frota, coordeno esse projeto e também sou professor de matemática. Trabalho já há 20 anos com matemática. Comecei, assim que eu terminei o meu terceiro ano, eu comecei a dar aula de matemática. Comecei com 19 anos, né? Hoje já tenho 41, então já estou aí há mais de 20 anos dando aula de matemática, né? Então, quer dizer, é uma paixão que eu tenho e tento passar essa paixão devagarzinho assim para cada um de vocês. Não vou querer que vocês sejam hábeis, né? Sejam maravilhosos alunos da matemática. Temos que pelo menos saber fazer as questõezinhas, não precisa fazer todas, mas uma boa parte das questões que caem no Enem. Pelo menos as questões fáceis, que são mais ou menos 70% da prova, a gente tem que conseguir fazer. Pelo menos 60%, já faremos uma ótima prova, tá legal? Então vamos torcer para a gente acertar essas questões. Um assunto que eu acho de extrema importância, pode esperar 5 questões, 4 a 5 questões no Enem, é esse assunto que nós vamos ver hoje. A trigonometria do triângulo retângulo. Teorema de Pitágoras, né? Seno, cosseno, tangente, isso é sempre muito importante, tá certo? Todo Enem cai questão que envolve isso. Tudo bem, pessoal? Vamos já fazer uma continha aqui, usando essa matéria, e apenas com um celular na mão, nós vamos fazer uma conta interessante. Calcular a altura do ginásio Paulo Sarazate. Qualquer um de vocês é capaz de fazer isso. Tendo um celular na mão, para que o celular? Para duas coisas que nós vamos precisar para fazer essa conta. Precisamos ter uma calculadora. Se você colocar o seu celular de lado, a calculadora aumenta as funções. Então vai ter a função seno, cosseno e tangente. E se você baixar um programinha, que você pode fazer isso depois, ou se tiver uma boa internet, chamado Teodolito. Teodolito é um aparelhinho que mede ângulo. Você mira onde você quer, eu miro aqui no teto do Paulo Sarazate. Ele me mostra aqui o ângulo dessa inclinação. Com isso podemos calcular qualquer altura. A altura de uma montanha, a altura de um prédio, a altura do ginásio Paulo Sarazate. Tá legal? Ou a sua própria altura, caso você queira. Claro que não vamos ter uma precisão nesse valor, porque tem as aproximações, os arredondamentos. Então, às vezes, você dá um errinho de, sei lá, 2 metros, 1 metro de diferença. É apenas um cálculo aproximado, tá legal? Mas vamos lá, começa a nossa aulinha aí, ó. Esse aparelho que vocês estão vendo aí é o teodolito. Se o cara coloca o olho nesse visor e dentro do aparelho ele mira no topo da montanha, ele mira no topo do prédio, ele mira no ginásio Paulo Sarazate, né? Onde ele mirar, vai aparecer no visor o ângulo que forma com a horizontal. Então esse aparelho é de extrema importância para você fazer medições. Você de vez em quando vai passando na rua e às vezes vê alguns engenheiros desses olhando nesse aparelhinho para calcular o ângulo da estrada, né? A inclinação da pista, na hora que está fazendo alguma construção na estrada. Tá legal? Olha aí, ó. Olhando mais de longe, ó. O cara está fazendo uma medição aí de altura de algum local. Beleza? É o teodolito. E nós vamos trabalhar com o triângulo retângulo. Pessoal, o triângulo retângulo é aquele que tem o ângulo de 90 graus, chamado de ângulo reto. O símbolo do ângulo reto é esse quadradinho, né, com o pontinho no canto do triângulo. Se você tiver então uma reta vertical e uma reta horizontal, elas formam sempre um ângulo reto, ou um ângulo de 90 graus. Beleza, pessoal? Então esse é o nosso triângulo retângulo. Me responda aqui uma coisa. No triângulo, todo triângulo tem quantos lados? 3 lados. Tá legal? Os lados de um triângulo retângulo têm nomes. Tudo bem? Por exemplo, o lado maior do triângulo retângulo é o que está oposto ao ângulo de 90 graus. Como é o nome dele? Quem lembra? Como é o nome? Hipotenusa. Hipotenusa. Era o nome de uma amiga que eu tinha no colégio. A mãe dela era de hipotenusa, o nome da bichinha, né? A gente chamava de Nusa, Nuzinha, né? Mas era hipotenusa. Gente boa, né? O pai que bota o nome do filho assim. Mas vamos lá. Hipotenusa é exatamente o lado oposto ao ângulo de 90 graus. E
Esse ângulo 90 graus, ó, o lado oposto, está aí o nome dele, hipotenusa. Os outros dois lados também recebem nomes. Quais são os nomes? Catetos, tá certo? São os catetos. Tem o cateto B e o cateto C. E a hipotenusa eu estou chamando aí de A. Então o triângulo retângulo tem uma hipotenusa e dois catetos. Beleza? Pessoal, se o ângulo do triângulo retângulo é 90 graus, tu concorda que os outros dois ângulos têm que ser menores do que 90? Concorda ou não? Porque a soma dos ângulos de um triângulo tem sempre que dar quanto? 180 graus. Se já tem um ângulo de 90 graus, os outros dois juntos têm que dar 90 graus. São chamados de ângulos complementares, quando a soma deles tem que dar 90 graus. Como eles são menores do que 90, recebem o nome de ângulos agudos. Ângulo agudo é ângulo de medida menor do que 90 graus. Por exemplo, poderia um ser 30 e o outro ser 60 graus? Poderia? Poderia ou não? Um ser 30 e o outro 60? Poderia. Poderia ser um 20 e o outro 70? 20 e 70? Poderia? E poderia ser 20 e 50? Por que não 20 e 50? Porque a soma não dá 90. Sempre que tiver um ângulo reto, os outros dois têm que somar 90. Tá legal? Eles vão ter que ser complementares. Ok. Vale então essa relaçãozinha, ó. Como é o nome dessa relação, hein, galera? Teorema de Pitágoras. Esse teorema talvez seja a fórmulazinha mais conhecida, né? Teorema de Pitágoras. A galera até inventa, chama de teorema de Chutágoras, quando vai chutar a questão na prova, né? Tem o teorema do Chutágoras, quando vai chutar. Mas o teorema de Pitágoras é muito conhecido. Pitágoras foi um grande matemático. Na verdade, eles tinham como se fosse uma seita, a chamada seita pitagórica, onde eles estudavam, trabalhavam, né? Até endeusavam, né? Tinham o número como uma divindade. Então eles gostavam demais da matemática. Bem, então vale essa relação aí. Todo triângulo retângulo, a primeira coisa que eu posso trabalhar é o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tranquilo? Razões trigonométricas. Em todo triângulo retângulo, vamos trabalhar então as razões. O que é na matemática, meus amiguinhos, uma razão? Razão é uma divisão entre dois valores. Tudo bem? Razão é uma divisão. Então, por exemplo, se eu tenho no meu triângulo 3 lados, eu vou chamar de seno. Seno vai receber o nome de seno. Qual razão? A razão entre o cateto oposto a um ângulo e a hipotenusa. Por exemplo, olha esse triângulo aí. Eu tenho 3 lados. B e C são os catetos, A é a hipotenusa. Aí eu destaquei o ângulo θ. Essa bolinha cortada recebe o nome de θ. É uma letrinha grega, né? Que geralmente a gente usa para representar os ângulos. Beleza? Então veja lá, pessoal. Olhando para esse ângulo θ. Esse ângulo θ, ele não é formado por 2 lados do triângulo, né? Quais são os lados que formam o θ? O A e o C. O lado A, ó, o lado A que é a hipotenusa, né? Com o C que é a base, ó, formam o ângulo θ. Pessoal, os lados que formam o ângulo θ, um é a hipotenusa. O outro, que está junto ao θ, vai receber o nome de cateto adjacente. Está ao lado, está junto do ângulo. Qual é o lado do triângulo que está oposto ao θ? É o lado B, B de bola. Ele está oposto ao θ. Então, o que vai ser o seno? Seno vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Fica quanto, então, o seno? B dividido por A. Então, sempre o seno vai ser o cateto oposto, que no caso é o B, dividido pela hipotenusa, que é o A. Tá claro, pessoal? Seno de quem vai ser isso aí? O seno do ângulo θ. Tá joia? Beleza, mas agora vamos calcular o cosseno. O que é que vai ser o cosseno? Cosseno já vai ser, galera, o cateto adjacente. Adjacente é o que está junto a ele, né? Ao lado dele, formando o θ. E a hipotenusa, ó.
cateto adjacente dividido pela hipotenusa vai receber o nome de quê? Cosseno de θ. Tá legal, pessoal? Então, cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Como era o seno mesmo? Seno? Cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tá claro, pessoal? Beleza. A outra razão que a gente vai trabalhar é a tangente. O nome agora vai ser tangente. Esse aí foi o cosseno, né? Tangente, vamos passar agora, ó. Não precisa vocês anotarem tudo não, tá? Pode colocar só, escreve isso assim, ó, cosseno, cateto oposto sobre hipotenusa, pronto, tá bom? Deixa um triângulozinho só e bota todas as razões, ó. O outro agora, ó, tangente. O que vai ser a tangente? O cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. B dividido por C. Tá legal? Então eu vou perguntar de novo, ver se vocês aprenderam. Se eu pedisse o seno, o que é o seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Como é que fica as letrinhas? B dividido por A. Beleza? O seno. Cosseno agora. Cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Como é que fica a letrinha aí? C sobre A. C dividido por A. E por último, a tangente, que é esse que está aí. Cateto oposto sobre cateto adjacente. No caso seria B dividido por C. Legal? Então só recapitulando. Seno vai ficar B sobre A. Cosseno, C sobre A. Tangente, B sobre C. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Show? A nossa aula basicamente é isso. Depois vamos só trabalhar, se o triângulo não for retângulo, aí a gente vai aprender uma formulazinha diferente. Mas por enquanto vamos trabalhar com triângulo retângulo. Galera, tem três ângulos que eu preciso decorar. Professor, decorar. E pior que é, decorar. O seno, o cosseno e a tangente. Sabe por que esses ângulos eu preciso saber? Porque se eu desenhar um quadrado, eu posso desenhar a diagonal e eu vou ter o ângulo de 45 graus. E se eu desenhar um triângulo equilátero, eu vou ter os ângulos de 60 graus e o de 30. Então, esses dá para eu descobrir. Então, nós podemos descobrir facilmente esses valores que vocês estão vendo aí. Tem gente que no colégio até decora uma tabelinha, uma musiquinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 3, tudo sobre 2, né? Raiz em todo mundo que não tem 1. Vamos decorar assim. Mas vamos lá, ó. Como é que forma a nossa tabelinha aí, ó? Olha aí pro seno. Quanto é o seno de 30? 1 meio. Seno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Observa uma coisa importante. O seno de 30 equivale ao cosseno de 60. Quando dois ângulos são complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Tá legal? E o 45 fica na coluna do meio aí. Então essa tabelinha é bom a gente saber memorizar essa tabelinha. Tá legal? Para que quando a gente precise resolver as questões, já fique na cabeça da gente esses valores que estão aí. Tudo bem? Tem essa tabelinha na apostila aí? Pronto. Então, não anote tudo no seu caderno, não. Acompanhe com a apostila, que está tudo na sua apostila. A gente vai anotar mais os exercícios, tá certo? Então a tabelinha está aí. Vamos para frente. Ver se vocês entenderam. Esse triângulo que apareceu aí é retângulo? É. Tem um ângulo de 90? Tem. Quem é o lado oposto ao 90? É o 15. Então ele, como é o nome dele? Hipotenusa. Tá legal? Tem um cateto que ele deu, não foi? A base do triângulo é um cateto. Quanto é o valor dele? 12. O outro cateto ele deu? Deu não foi? Não deu outro cateto não. Pois quando eu tenho um triângulo retângulo, se eu tenho dois valores e quero o terceiro, como é que eu posso fazer? Teorema de Pitágoras. Vamos lá, aplicar o teorema de Pitágoras, ó. Como é que diz o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado
é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. É só substituir. Quem é a hipotenusa? 15. Então 15 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais x ao quadrado. Beleza aí? A primeira linha, ó. 15 ao quadrado é 12 ao quadrado mais x ao quadrado. Quanto é mesmo 15 ao quadrado? 225. E 12 ao quadrado? 144. É só passar para o outro lado agora, diminuindo, ó. Quanto é 225 menos 144? 81. Pessoal, qual é o número que ao quadrado dá 81? É o 9. 9 vezes 9, 81. Então o valor daquele outro cateto é quanto? 9. Tá legal? Então meu triângulo ele era 15 na hipotenusa, 12 no cateto e eu não sabia qual era o outro. Agora eu já sei quanto é? 9. Beleza? Triângulo 15, 12, 9. Vocês já ouviram falar de um triângulo famoso, pitagórico, 3, 4, 5? Todo triângulo que tem os lados 3, 4, 5, ele é um triângulo retângulo. 5 é a hipotenusa, 3 e 4 são os catetos. Tá legal? 15 não é o triplo de 5, pois 12 é o triplo de 4. Então aquele x vai ser o triplo de 3. Então 9. Era um jeito fácil de tu calcular também o x. Se já soubesse do triângulo famoso 3, 4, 5. Tá legal, pessoal? Show! Então, agora que nós sabemos as medidas dos três lados, o que é que a questão pedia no começo, hein? Para você calcular o seno de θ, o cosseno de θ e a tangente de θ. Agora que eu já tenho os três lados, ó, eu posso fazer isso. Seno é o que mesmo? Vê se você lembra ainda. Cateto oposto sobre hipotenusa. Então qual vai ser o seno de θ aí? Quem é o cateto oposto do θ? É o 9. E quem é a hipotenusa? O 15. Então 9 sobre 15. Dá para simplificar 9 sobre 15? Dá. Dá 3 quintos. Então o seno de θ vale quanto? 3 quintos. Tá legal, pessoal? Tudo bem? Posso passar? Aproveitando o desenho aí, se ele pedisse o cosseno, você ia fazer o quê? Cosseno? Calcular o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem seria o adjacente aí? Adjacente é o cateto que está colado no ângulo, é o 12. O 15 é a hipotenusa, então 12, ó, quem seria o cosseno? Cateto adjacente, que é 12, sobre a hipotenusa, que é 15. Tranquilo, moçada? É fácil? Então, simplificando, 4 quintos é o valor do cosseno. E a tangente seria quanto? A tangente? A tangente seria o cateto oposto, que é 9, sobre o cateto adjacente, que é 12. Então, deu quanto aí? 3 quartos. Tá legal, pessoal? Fácil, então. Relembrando, seno é o que mesmo? Seno. Cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Legal? Pronto, essa questão foi só para brincar. Agora vamos fazer uma coisa séria. Exercício treino. Não está na apostila. Exercício treino. Qual é o treino? Eu quero saber a altura do prédio. Eu vou lhe dar um celular. Vou botar você na frente desse prédio aí. E quero que você calcule a altura do prédio. Tá legal? Beleza. Então vamos lá. O que é que eu preciso para saber a altura do prédio? Eu posso calcular a altura do prédio assim, ó. Pego uma trena, boto na boca, nos dentes, assim, né? Vou escalar o prédio, subir as paredes do prédio medindo, até lá em cima. Dá trabalho, não dá pra fazer isso? Até eu não sei nem escalar, né? Então fica difícil. Vamos ver o jeito mais fácil. Eu me posiciono na frente do prédio, a uma certa distância do prédio, como esse cara está aí. Tá vendo esse aparelhinho que ele está olhando? Como é o nome desse aparelhinho? Teodolito. Quem quiser baixar no Android ou no iPhone, procure lá pesquisar. Teodolito. Aí você baixa o programinha, o aplicativo é moleza, no instante baixa. É pequeno, não é muito grande não. Mas vamos lá.
teodolito. O cara olha no teodolito, mira o topo do prédio e o teodolito vai te dar o ângulo, tá certo? Esse ângulo, digamos que seja 30 graus. Vamos supor que seja 30 graus. Outra coisa que eu preciso saber, a distância do teodolito até o prédio. Tá legal? A distância do teodolito até o prédio. Essa distância não é no chão, né? É fácil calcular essa distância? É só medir, você pode medir até nos passos. Cada passo que você dá é mais ou menos 1 metro, né? Então, dá para medir até nos passos, se você quiser uma coisa não tão precisa, beleza? Mas, você vai medir o quê? Ó? Digamos que você meça a distância até o prédio e seja 200 metros. Você está a 200 metros do prédio. 2 quarteirões, mais ou menos. Tá bom? Mira o topo do prédio e lá no teodolito marca 30 graus. Pronto, galera. Se eu souber essas duas medidas, o ângulo e a distância que eu estou do prédio, eu sei calcular a altura do prédio. Tá legal? Como é que eu vou fazer isso? Olha lá para o triângulo. Aparece um triângulo retângulo aí? Aparece. A linha que vai do teodolito até o prédio e que sobe no prédio e que volta para o teodolito, é ou não é um triângulo retângulo? Olha aí. Isso aí é um triângulo retângulo ou não é? Beleza. Então olha para cá, ó. Esse triângulozinho aí que você está vendo, ó, é um triângulo retângulo. Digamos que esse 1,5 metro que ele colocou aí é como se fosse a altura do teodolito, tá certo? Porque o nosso triângulo vai começar daí para cima, né? Do teodolito para cima. Então olha lá, ó. Nesse nosso triângulo, ele é ou não é retângulo? É. O que o 200 metros é do 30 graus? O que o 200 metros é do 30 graus? É a hipotenusa, galera? Não. A hipotenusa é que está oposto ao 90 graus. Não é a hipotenusa. É um cateto. Qual cateto? O oposto ou o adjacente? A adjacente é o que está colado no ângulo. Ó. Então, esse 200 é o cateto adjacente. O que eu quero descobrir? O que é? Não é a altura, né? O que a altura do prédio vai ser do 30 graus? O cateto oposto, não é não? O cateto oposto. Então, eu quero achar o cateto oposto, mas eu tenho o cateto adjacente. Qual é daquelas razões trigonométricas que é cateto oposto e cateto adjacente? Qual é? Quem lembra? Tangente, exatamente. Ó. Como era mesmo seno, hein? Cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá legal? Beleza. Então vamos lá. Agora que eu vou calcular a tangente, vai ficar então minha continha assim, ó. Já sabemos que é a tangente, ó. Cuidado com uma coisa, esse Hzinho que apareceu aí, esse Hzinho já é a altura do prédio? Não. Ainda falta esse pedacinho do teodolito, né? Que era quanto, hein, que a gente tinha colocado no começo lá? Só lembrar, ó. 1,5 metros. Então quando eu achar esse Hzinho aí, eu ainda tenho que somar com quanto? 1,5. Vamos lá. Como é que eu vou achar esse H? Triângulozinho retângulo formado, tem um ângulo de 30, tem um cateto oposto, quer dizer, quero achar o cateto oposto e tem um cateto adjacente. Vou usar tangente de 30. Quanto é tangente de 30? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então é o H sobre 200. H sobre 200. Mas para eu achar esse H, eu tenho que saber quanto é a tangente de 30, não tenho não? Eu sou obrigado a saber a tangente de 30? Sou. Porque eu tenho que decorar aquela tabelinha. Olhe na sua apostila, na tabelinha, quanto é a tangente de 30. Raiz de 3 sobre 3, tá certo? Então, tem gente que tem umas tabelinhas aí, que as meninas sabem tudo decorado já. Né? Umas tabelas conhecidas. Essa tabela aí é a segunda mais importante. A primeira é aquela tabela para você não engravidar, pelo amor de Deus, só depois que casar, né? A outra tabela é essa aí, a tabelinha do 30, 45 e 60. Então pronto, ó. Olha na tabelinha quanto é a tangente de 30, quanto é? Tangente de 30. Raiz de 3 sobre 3. Então como é que vai ficar a minha conta? H sobre 200 é igual a raiz de 3 sobre 3. Tudo bem? Agora eu vou aplicar o teorema de quem? Do cruz-credo, né? Tem esse teorema do cruz-credo? Na apostila tem a tabela. Qual a página da apostila que está a tabelinha? 40, página 40.
A tabelinha está na página 40 da apostila, tá certo? Então qual é o teorema do cruz credo, né? Ó, o H vai multiplicar por quem? Pelo 3. E vai igualar a quem? A 200 multiplicado por raiz de 3. Ficou assim, ó. Ah, detalhe. A questão, né? Não, a questão aí não me dá nada. É uma questãozinha treino. Normalmente, se aparecer a raiz de 3, ele deve dizer lá no enunciado quanto é que vale a raiz de 3. Se ele não disser, pode ser que ele queira ser mais complicado. Ele não diga quanto é. E peça que você tenha que saber. E você é obrigado a saber quanto é a raiz de 3. Pelo menos aproximadamente com uma casa decimal. Aí tem que ser meio que na tentativa. É bom até já saber de cabeça. Por exemplo, a raiz de 2, que é aproximadamente quanto? Quem sabe? 1,4. Porque 1,4 vezes 1,4 dá 1,96. É o mais próximo de 2 que tem. 1,5 vezes 1,5 já passa, já dá 2,25. Já a raiz de 3 é mais próximo de 1,7. 1,7 vezes 1,7 dá 2,89. É o mais próximo possível. Aí ele já aproximou com 2 casas decimais. 2 casas decimais, a questão já deveria ter dado para você. Isso normalmente vem na questão. Normalmente vem. Aí eu substituí raiz de 3 por quanto? 1,74. E multipliquei o cruz credo, ó. 3 vezes H, 3H. 1,74 vezes 2 dá 3,48. Como tem 2 zeros, 348. Quando você dividir 348 por 3, vai dar 116 metros. Então aquele nosso prédio tem quantos metros? 116 metros. Todo mundo entendeu que não é difícil? Agora, na prática, não deve aparecer o 30 graus bem bonitinho. Mas aí, nós temos a calculadora e a questão, se não for 30 graus, vai lhe dar o seno, o cosseno e a tangente, para você escolher qual é o que você vai usar. Ele não deve dar direto a tangente, ele deve dar alguns valores para tu escolher o que é o correto. Senão ele direciona a solução da questão. Tudo bem? Vamos para a nossa apostila agora, para as questões? Vamos lá. Querem perguntar? Ah, desculpa, olha aí, já ia vacilar, galera, ó. Bem lembrado. Esse 116 é a altura do prédio, é? É não, galera, ó, falta o quê, hein? Lembra que faltava aquele 1,5 do teodolito, ó. Volta pro desenho aí, ó. 116 não é a altura do prédio. Falta o quê? 1,5 do teodolito, ó. Então a altura é quanto? 117,5. Olha aí. Muito cuidado, né? Se o ângulo saísse do chão, tudo bem. Mas já saiu dessa alturazinha de 1,5. Então tem que somar ainda 1,5. Tá claro para vocês isso? Show. Bem, vamos agora para uma questão da apostila. A primeira questão aí da apostila. Pega aí. Galera, vamos lá. Exercício de aprendizagem, questão número 1. Número 1. Eu diz assim, ó. A primeira diz assim: as construções de telhados, em geral, são feitas com um grau mínimo de inclinação em função do custo. Para as medidas do modelo de telhado representado a seguir, o valor do seno do ângulo agudo, esse símbolozinho, na verdade, tá um pouquinho diferente do que está na figura. O símbolo é para ficar igual ao da figura. Essa letrinha grega a gente chama de φ, tá certo? Então ele quer o seno do ângulo agudo que está na figura, beleza? Ok, ele quer então saber quanto é o seno do ângulozinho da figura. Se ele quer o ângulo da figura, observe que na nossa figura a gente vai ter um triângulo retângulo, não vai? Esse telhado não é um triângulo retângulo, bem grandão? O que ele deu nessa figura? O cateto oposto é quanto? Que ele deu aí? Um desenho? 1,8. E o cateto adjacente é quanto? 5,4. Ele deu a hipotenusa, deu? Deu não, ó. Mas se eu quisesse achar, dava? Dava. Aplicava o teorema de Pitágoras. Tá legal? Beleza. Mas vamos ver se vai precisar. Ele deu o cateto oposto e deu a hipotenusa, não foi? E o ângulozinho é esse aí, o ângulo φ. Pessoal, com o cateto oposto e com a hipotenusa, a gente consegue achar o seno? Consegue? Porque ele quer o seno, né? Eu consigo achar o seno com o cateto oposto e com a hipotenusa? Não.
Com o cateto oposto e com a hipotenusa, qual é a razão que eu encontro? Tangente. Então você vai escrever aí que a tangente do ângulozinho é 1,8, que é o cateto oposto, dividido por 5,4, que é o cateto adjacente. Beleza? Então você encontrou a tangente. Mas professor, ele quer o seno. Eu sei, mas vamos chegar lá. Pessoal, só para ficar melhor essa conta, dividir número com vírgula é ruim, né? Vamos fazer o seguinte, um truquezinho legal. Multiplica por 10 em cima e embaixo. Fica quanto? 18 por 54. Galera, tem uma coisa legal, ó. 54 é múltiplo de 18. 18 com mais 18 dá 36, com mais 18 dá 54. 18 vezes 3 dá 54. Conclusão, se eu dividir em cima e dividir embaixo por 18, vai ficar que fração? 1/3. É melhor eu trabalhar com 1 e 3 ou trabalhar com 1,8 e 5,4? 1 e 3, né não? Então vamos trabalhar com 1 e 3, tá bom? O cateto oposto é 1,8 e o adjacente é 5,4. Mas eu simplifiquei e vi que isso é a mesma coisa que 1 dividido por 3, não é? Então olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou construir um triângulozinho aqui dentro, um pouquinho menor, com o cateto oposto sendo 1 e o adjacente sendo 3. É melhor trabalhar com 1 e 3 ou com 1,8 e 5,4? 1 e 3. Então eu vou colocar um triângulozinho menor. Esse triângulozinho menor, observe que ele é proporcional ao maior. Então não tem problema trabalhar com os valores dele. Pronto. Eu vou agora pegar esse triângulozinho menor. Quais são os lados dele? O oposto é 1, o adjacente é 3. E vou fazer um teoremazinho de Pitágoras para encontrar a hipotenusa. Ó, vamos lá. Ó, se o cateto oposto é 1 e o adjacente é 3, eu vou fazer Pitágoras. Vai ficar como, pessoal? A ao quadrado é 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Tu concorda que essa continha é melhor do que fazer 1,8 ao quadrado e 5,4 ao quadrado? Não é melhor assim? Por isso que eu transformei em 1 e 3, tá certo, pessoal? Beleza. Quanto é que vai dar esse A, hein, galera? Quanto é 1 ao quadrado? 1 e 3 ao quadrado? 9. Dá 10, né, então? Então o A ao quadrado vai dar 10. Pessoal, se o lado ao quadrado é 10, o lado é quanto, então? Raiz quadrada de 10. Esse valor é exato, é? É não. Olha nas opções se aparece o raiz de 10 ou se aparece o valor aproximado. Olha nas opções. Aparece o raiz de 10 ou aparece o valor aproximado? Aparece o raiz de 10, né? Então não vamos precisar aproximar. Não vamos precisar calcular o valor aproximado. Mas só por desencargo de consciência. Quanto é aproximadamente raiz de 10? Eu sei fazer isso. Temos que pensar num número que ao quadrado dê 10. Quanto é 2 ao quadrado? 4, então é mais do que 2. Quanto é 3 ao quadrado? 9, então é mais do que 3. Quanto é 4 ao quadrado? 16. Opa, passou. Então é 3, pouco. Aí tu testa. 3,1, 3,2, né? Aí tu vê, eu acho que 3,2, entre 3,1 e 3,2 vai ser o valor mais aproximado. Porque 32 ao quadrado vai dar 1024, ficaria 10,24. Aí passa um pouquinho. Dá 3,1 aproximadamente. Mas não vamos precisar fazer isso. Vamos lá. Ele não quer o seno, né? O que é seno mesmo, hein? Cateto oposto sobre hipotenusa. Qual é o cateto oposto? É o 1. E qual é a hipotenusa? É o A, raiz de 10, que eu acabei de encontrar. Então fica assim, ó. Seno 1, que é o cateto oposto, dividido por raiz de 10, que é a hipotenusa. Tá legal? Pode deixar a resposta assim? Galera, poder pode. Poder pode. Tu tem que só ver se na opção para tu marcar, tá assim. Olha aí se tá.
Normalmente, quando fica uma raiz no denominador, normalmente, o cara não deixa a resposta assim. Convém, não que seja obrigado, mas convém racionalizar. O que é racionalizar? É tirar a raiz do denominador. Não pode ficar a raiz no denominador. Então o que é que eu vou fazer? Como embaixo tem raiz de 10, eu vou multiplicar embaixo e em cima por raiz de 10. Professor, por que embaixo e em cima? Porque se eu multiplicar só embaixo, o resultado vai mudar. Eu tenho que multiplicar embaixo e em cima pelo mesmo número para a fração não mudar. Embaixo, quanto é raiz de 10 vezes raiz de 10? Raiz de 10 ao quadrado, que corta a raiz, fica 10. E em cima, 1 vezes raiz de 10. Raiz de 10. Conclusão, a resposta é qual? Raiz de 10 sobre 10. Vê se tem isso para marcar, raiz de 10 sobre 10. Tem. Qual é a letra? Letra D. Tá certo? Tranquilo, pessoal? Dava para fazer uma dessa na prova? Dava? Dava, não dava? Também aluno inteligente assim, né, meu irmão? Faz é tudo, não? Copiei para gente fazer uma outra. Beleza, né? Essa semana, se eu tivesse uma câmera lá em casa, rapaz, estivesse filmando, eu tinha mandado pro Faustão. Aconteceu uma coisa hilária lá em casa. Na quarta-feira, minha esposa fez aniversário, né? Foi aniversário dela. Então, nós temos um costume lá em casa, de no aniversário de cada um, os outros acordam mais cedo e preparam alguma surpresa, né? Então, eu acordei mais cedo, preparei, eu gosto de cozinhar, sabe? Aí eu preparei lá uma tapioca, eu mesmo faço a tapioca, só aquela goma, né? Eu faço a tapioca, ela bem fininha, né? Com queijo, presunto, né? Com ovo dentro, enrola assim, ó. Às vezes eu boto presunto, às vezes não. Eu particularmente gosto mais com queijo e ovo. Aí eu faço a tapioca, enrolo todinho, boto requeijão, fica espetáculo, né? Igual daquelas tapioqueiras lá no Eusébio ali. Fiz uma tapioca pra ela, e fiz um cuscuz, fiz o café com leite. Ela gosta de um mistozinho às vezes, aí eu preparei o misto. Eu sabia que ela não ia comer tudo, né? Mas eu preparei tudo que ela gostava, né? Para escolher o que ela queria. Então eu preparei e fiz lá um banquete. Só não fiz a torta, que eu comprei pronta, né? Que eu não sei fazer a torta. Aí comprei a torta pronta, ó. Aí lá vou eu, subindo aqui com uma bandeja numa mão e o resto das cores na outra bandeja. Uma velazinha na torta, né? E os meus filhos carregando outra, cada qual uma bandeja. Era 4 bandejas. Subimos, entramos lá no quarto, né? Aí tocamos, cantamos parabéns. Aí ela foi assoprar a vela. Eu me abaixei aqui para assoprar a vela. Aí ela soprou e apagou, beleza. Aí eu quis dar um beijo nela, né? As duas mãos ocupadas aqui, as bandejas no meu, afastou uma bandeja a outra assim, para dar o beijo. Rapaz, aí eu vi que tava complicado para dar o beijo. Aí eu fui tirar uma bandeja da mão. Quando eu me viro para cá, para botar a bandeja aqui, ó. A outra não vira. Aí o bolo não cai em cima do colo dela. Pensa um negócio, qual que ela um tapa? Ela olhou assim, meu filho, se você não tivesse tão assim feliz com essa sua surpresa, você ia apanhar agora. Toda melada, ó, rapaz. Quase que eu comia o bolo assim na camisola dela, sabe? E ficou até um negócio bem legal, né? Mas meus filhos estavam perto, eu não quis, né? Mas peguei o bolo aqui com a mão, aí ficou só a breada do bolo, sabe? Mas comemos o bolo assim mesmo, sabe? Com travesseiro, com camisola, com tudo. O bolo foi pra dentro da barriga, né? Que vale a intenção. Mas vamos lá, fazer outra aí, galerinha, ó. Terceira questão, vou pular para a terceira, então vai fazer todas seguidamente não, tá? Mas a solução dela eu vou entregar para você depois, tá bom? Terceira questão, olha aí como é que é. Essa terceira questão, olha na sua apostila. Tem uma escada, não tem uma escada? Bem grandona? Uma escada. Nessa escada, ele te dá que a inclinação da escada é 30 graus, beleza? Esses ângulozinhos 30, 45 e 60 são bons, porque eu sei olhar aquela tabelinha. Me dá também o comprimento horizontal da escada. Quanto é o comprimento horizontal da escada aí que ele deu? 280 raiz de 3. E me dá também o comprimento de 1 degrau. Essa escada tem não sei quantos degraus. Diz aí no enunciado quantos degraus essa escada tem. Quantos degraus? Leia aí no enunciado que eu não estou sem a minha apostila. Quantos degraus essa escada tem? Hã? Ah, ele fala altura. Ah, desculpa. Ele quer saber exatamente isso. Quantos degraus a escada tem. Ele dá a altura do degrau. E quanto é a altura do degrau? 20 centímetros. Pessoal, para eu saber quantos degraus tem aí, se eu sei a altura de um degrau eu sei. Para eu saber quantos tem,
eu precisaria saber a altura de quê? A altura total de todos os degraus. Não é assim? Ou seja, no meu triângulo eu tenho, agora vamos falar tecnicamente, no meu triângulo tem um ângulo de 30. O que o 280 raiz de 3 é? Cateto adjacente. O que a altura total da escada é? Cateto oposto. Cateto adjacente, cateto oposto, qual é a razão? Tangente. Então, tangente de 30 é quanto? Tangente de 30 vai ser H, né? H, que é a altura da escada, sobre 280 raiz de 3. Tangente de 30 é o H sobre 280 raiz de 3. Só que a tangente de 30, quando você olha na tabelinha, vale quanto? Raiz de 3 sobre 3. Beleza. Tá na hora agora do teorema de quem? Não, do cruz credo. Pitágoras não vai usar aí não, é o cruz credo, né? Não, ó. É agora que foi o cruz credo, ó. H vezes 3 dá quanto? 3H. 280 raiz de 3 vezes raiz de 3. Lembre, quanto é raiz de 3 vezes raiz de 3? 3. 3 vezes 280, faça aí de cabeça. 200 mais 200 mais 200, 600. 80 mais 80 mais 80, 240. 600 mais 240, 840. Ó, continha de cabeça, 840. Então ficou quanto? 3H igual a 840. Se o 3H é 840, quanto é só o H? 840 dividido por 3, que dá quanto? 280 de novo. Tá legal? Então o que é 280? O que é? 280 é a altura total da escadaria. 280 centímetros é a altura total da escadaria. Mas nós sabemos que um degrauzinho só, qual é a altura? 20 centímetros. Um degrauzinho só é 20 centímetros. Quantos degrauzinhos de 20 centímetros eu preciso para subir uma escada todinha que é 280? Que conta eu tenho que fazer? Dividir, não? Eu sei que 280 é a altura total. Cada degrau é 20. 280 dividido por 20 dá quantos degraus? 14 degraus. Tá legal? Resposta então, 14 degraus. Letra qual? Letra D. Letra D, meu irmão.